Antenas de FM. Hoje o assunto é sobre antenas. Muitas perguntas recorrentes de quem chega aqui pela primeira vez no canal, de qual antena eu utilizo, qual antena é melhor para fazer escutas no FM. A dica que eu deixo é essa aqui. A antena do seu receptor portátil. Por quê? Porque se você não tem experiência com escuta, a primeira antena a ser utilizada é sempre a do rádio que você tem. Se você não tiver um rádio portátil, pode ser o rádio do seu carro, não importa. Você vai utilizar essa antena, esse receptor especial, para poder fazer as suas escutas. É claro que vai depender muito da sua região quais são os dias e horários corretos. Por isso é importante fazer testes em horários diferentes, num dia de manhã, outro à tarde, para saber qual o melhor horário propício para a escuta do FM na sua região. Com o rádio portátil vai ser possível fazer muitas escutas no FM, não é necessário ter grandes antenas. É claro que com o tempo, com a experiência, você pode querer depois aumentar, ter uma antena em cima do telhado para fazer escutas mais profissionais, aquelas que a antena do receptor portátil não consegue receber. E para quem quer ter mais precisão nos mapas de propagação, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os mapas de tropo. Sim, existem mapas que você pode seguir, assim como existem mapas de temperatura, de previsão do tempo, você pode usar esses mapas também de propagação para saber se na sua região vai estar propício. Mas, é claro, precisa ter paciência. Fazer escuta no FM requer paciência, porque os mapas podem, na maioria das vezes, mostrar, ok, estou conseguindo escutar as FMs e o mapa está batendo certinho, escutando emissoras a 100, 200, 300, 500 quilômetros. A verdade é que vai ter, em alguns momentos, algumas características especiais que não vão aparecer no mapa. Então é bom sempre estar atento. Existem tipos de propagação que não aparecem nesses tipos de mapa, que são exclusivos para a propagação troposférica. E outras vezes pode acontecer alguns fenômenos que não são demonstrados nos mapas, que podem trazer propagação também. Não são todos os dias que existe propagação aberta para pegar emissoras em grandes distâncias. Agora eu vou deixar dicas de antenas. Vou colocar projetos aqui para que você possa montar a sua antena, caso você tenha esse dom, essa curiosidade de fazer uma antena. Eu acho legal montar antena, é gratificante, você relaxa, é bem interessante. Eu vou dar aqui alguns materiais, como você pode conseguir esses materiais para montar a sua antena. Nos primeiros 30 anos, eu sempre utilizei antena comercial. E depois, com o fim das fábricas, eu acabei migrando para a construção de antenas. Isso não quer dizer que as antenas construídas por mim sejam melhores ou inferiores, não. Claro que existem antenas com determinadas características que podem fazer diferença na hora que você vai fazer uma escuta mais profissional no DX. Então eu vou começar pelas antenas IAG, que são as antenas que eu utilizo. Essa antena que você está vendo é uma antena que eu comprei numa fábrica que já não existe mais, na cidade de Formiga, em Minas Gerais. E é uma antena bem interessante porque é uma antena compacta, que ela possui 7 elementos, apenas 1,97 m de comprimento, e hoje eu utilizo ela na polarização vertical. A fábrica não existe mais, mas a loja onde eu comprei ainda possui contato com um dos proprietários da empresa que fechou, e é possível conseguir essas antenas ainda por encomenda. É claro que é uma antena que ela tem algumas características que não me agradaram muito na questão da construção. Como você pode ver aí, o alumínio, ele é bem sensível. Eu acabei substituindo por esse outro tipo de elemento com a parede bem mais reforçada, que deixa com certeza a antena mais segura em dia de vento. E na região onde eu morava, antigamente, Pelotas, fica na beira praticamente da rota dos ciclones. Então eu precisava de uma antena que fosse mais robusta para aguentar os ventos. Ela tem uma característica um pouco diferente da antena que eu utilizo na horizontal. A abertura dela, ela tem uma abertura maior. Por quê? Porque ela é mais compacta. Os elementos são mais próximos, então ela tem uma abertura maior. Isso pode ser um problema se você quiser fazer um DX mais preciso.
tiver que direcionar a antena por um lado ou para o outro, e ainda vai estar recebendo o sinal daquela emissora que você quer tirar para poder escutar mais distante. Então é uma antena muito boa, fiz grandes escutas com ela, escutas acima de 800 quilômetros, mas é uma antena que tem essa característica aí, por ser compacta, ela tem uma frente maior e acaba assim atrapalhando um pouco numa escuta mais profissional. A outra antena YAG que eu uso é essa que eu montei. É uma Log YAG, é uma antena que eu montei recentemente. Vou deixar aqui na descrição o projeto dela, a página onde vocês podem encontrar todos os dados dessa antena. Ela tem um refletor, 3 dipolos, os dipolos eles são cruzados e em curto, e possui 3 diretores. É uma antena pronta para ser utilizada num cabo de 75 ohms. Distribuidora de gás Pérola do Sul. 478 Irati. Como vocês viram aí, a direcionalidade dela é excelente. Ela já é maior, ela tem 2,41 metros. Isso também ajuda bastante ela ser mais direcional. E por que eu uso 2 antenas? Porque tem emissoras que vão chegar apenas na polarização vertical. Quando você olhar para uma torre de FM e ver várias antenas de polarização vertical, ela está transmitindo exclusivamente naquela polaridade. Quer dizer que na polarização vertical eu não vou ouvir ela em grandes distâncias, se eu estiver muito longe da torre, na maioria das vezes não vai ouvir. O que pode acontecer no meio do caminho é uma inversão de polaridade por questões climáticas ou até mesmo de relevo. Aí sim, a antena que está transmitindo em vertical, você vai poder receber o sinal dela em horizontal. Mas não é uma constante. Na maioria das vezes, isso não acontece. Veja esse exemplo. Horizontal. Agora eu vou colocar aqui na vertical. Você não se cansa e tenta mudar o que ainda não. Horizontal de novo. As 2 antenas na polarização horizontal e vertical apontadas na mesma direção. Uma eu estou escutando a Laser FM na horizontal de São Paulo e na vertical, com uma qualidade sensacional, o som da Rádio Tribuna de Petrópolis, a mais de 800 km de distância. Essa é a grande vantagem de ter 2 antenas, você vai ampliar as suas escutas. É claro que se você está fazendo num rádio portátil, a posição que você está utilizando na antena vai ser a sua polarização. Mas para utilizar uma antena de alto ganho, você vai ter que ter 2 se quiser escutar todas as emissoras possíveis no FM. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma relíquia. Essa aqui, tenho certeza que a turma da antiga vai reconhecer. A famosa Amplimatic 7 ébano, que eu utilizei pelo menos por 30 anos. Hoje eu não utilizo mais. Ela está já com alguns problemas, ela está quebrando aqui. Aqui tem outra rachadura, muito bem construída. É uma antena que serviu para mim durante 30 anos e fazendo escutas a até 1.500 quilômetros. Eu escutei emissoras com essa antena aqui. Agora eu vou estar aposentada e vou desmanchar ela, talvez utilizar os componentes plásticos para uma outra antena, o suporte também. E eu vou deixar na tela aí para vocês as medidas para que você possa construir essa antena caso tenha interesse. A primeira antena que eu montei para a FM foi uma Moxon, um projeto indiano, polarização vertical, ela não funciona na horizontal, que me serviu muito bem para fazer escutas acima de 1.500 km no FM nesta polarização. Essa antena pode chegar até 9 dB de ganho e o ajuste fino dela são os espaçamentos. Se você deixar ela mais precisa, o mais preciso possível, você consegue uma antena de alto rendimento. Ela trabalha em 50 ohms e quanto mais alta, é claro, bem ajustada, melhor. Uma antena que me serviu muito bem
Hoje ela está desmontada, utilizei um dobrador de canos para poder dobrar ela sem colocar parafusos e deixar ela nesse formato bonitinho que ela está aí na foto. É um projeto bem fácil de ser montado e é uma antena que eu recomendo muito para a polarização vertical, muito boa mesmo. A Moxon foi uma antena que eu consegui fazer escuta para os Andes. Inclusive eu consegui contato com a direção da Anta FM, que é uma emissora que opera com apenas 300 watts. E com certeza o pessoal lá ficou bastante emocionado com essa distância que a rádio percorreu. Con mi mamá y les cuento que no se aguanta el calor. Ay, Luquitas, claro, y aparte con el horno, mucho peor todavía. Bendecido día, Anita, para vos, para toda Cadena 3 y a todos los oyentes. Amo la radio más federal los días. Aparte con el horno, mucho peor todavía. Bendecido día, Anita, para vos, para toda Cadena 3 y a todos los oyentes. Amo la radio más federal los quiero un montón. La Anita Lidia, Urcarelli, dando su presente y llevarlo a su... Então a Moxon foi minha primeira antena, a primeira que eu construí. A LogEg é a segunda e com certeza a Corner vai ser a minha antena número 3. A que tem um pouquinho mais de dificuldade com certeza para deixar ela zeradinha, bem alinhadinha para fazer boas escutas. Bom, esse aqui é o refletor da futura Corner 15.12. Já tô com o refletor pronto e eu vou mostrar aqui o tamanho da antena, o corpo dela. Deixei aqui no gramado para vocês verem. Vai ser uma antena com 3,75 metros de comprimento. Não é a antena, a maior das antenas da Corner, né? Essa aqui é a intermediária. Existe outra que, se eu não me engano, atinge 5 metros, 5,50 metros, alguma coisa do gênero. Então vai ser uma antena boa. Com certeza ela vai me dar um excelente frente e costas devido ao refletor. E vou certamente ter melhor direcionalidade ainda mais para fazer as escutas no FM. Agora nós vamos falar de componentes. Como montar uma antena com excelente qualidade sem ter que gastar muito. Bom, primeira coisa, se você quer utilizar, você pode fabricar os seus isoladores, mas se você quer utilizar um isolador mais profissional, utilize esse aqui, ó. São abraçadeiras DIN 3015. Essas abraçadeiras aqui você vai ter muito mais resistência, vai ficar muito bem apertado na antena. Com certeza não vai ter daqui a pouco o problema de cair algum elemento, ficar solto, porque essas abraçadeiras seguram mesmo. Agora a dica é não comprar no Mercado Livre, porque no Mercado Livre você vai encontrar vendedores que estão comprando para revender e não tem nada de errado nisso. Mas se você quer comprar barato, procure as metalúrgicas na sua cidade, na sua região, que fabricam essas abraçadeiras. Muitas delas não vendem direto ao consumidor, mas elas indicam onde comprar. E você, em vez de pagar 10, 15, 20 reais por cada abraçadeira, você pode pagar 5, 6, 7, dependendo do local onde você comprar. Outra dica que eu dou é a compra do alumínio. Compre diretamente nas distribuidoras de alumínio. Você vai conseguir comprar uma vara como essa, de 6 metros, por 20, 30, 18. Essa aqui eu comprei por 16 reais em promoção. Então você com certeza vai conseguir alumínio barato na sua cidade para montar a sua antena IAG. Você tem duas maneiras de prender os isoladores ao corpo da antena, a gôndola. Você pode usar um parafuso maior e atravessar e prender por porcas do lado contrário, ou pode usar os rebites com rosca, como estes aqui. Então o parafuso vai entrar na abraçadeira, o rebite vai ficar no corpo da antena e vai ficar bem preso. Não tem como se soltar. Então você tem essas duas opções. Eu, para um acabamento melhor, acabei utilizando com rebites. Então aí estão as dicas para você ter a sua antena, para você começar no DX, com uma antena portátil mesmo. Eu não mostrei aqui para vocês uma antena de polo. A antena de polo é simples. São duas hastes de alumínio, uma para cada lado, com 75 centímetros e pronto. Está feita a sua antena para escutar FM. Isso partindo
de uma antena convencional no rádio portátil já para uma antena de polo, que seria, vamos supor, a segunda etapa. A não ser que você queira fazer já as antenas IAG, colocar uma torre alta, assim como fez o Rafael lá no Piauí, e está colhendo frutos muito bons em grandes distâncias na tropo, na esporádica, que é outra propagação que também ajuda bastante os DXistas, mesmo aqueles que estão em rádio portátil. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima!